Olá, tudo bem com você? Robert Cronos aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente já vai começar pelo sétimo colocado, que é o Luther. O Luther, ele é aquele personagem bem chato, cara. Eu achei o Luther um pé no saco. Tô falando aqui de The Umbrella Academy, dos poderes dos personagens. O Luther, ele fica em sétimo lugar porque apesar de ele ser forte, apesar de aparentemente ele ter uma super força, ele briga com os caras normais e quase apanha. Por exemplo, quando ele brigou lá com o Hazel na primeira temporada, pô, o que foi aquilo? Era pra ele ter trucidado o Hazel. Não, quase que empatou. Quando ele tá lutando com os caras na arena, beleza que ele vence, mas ele vence assim... Então eu acho que por esse motivo, os poderes dele são menos úteis, por exemplo, numa batalha. Ele dá uma melhoradinha no final da segunda temporada, mas isso não significa que ele seja muito pomposo. Então, dentre os 7, ele é o mais fraco. Em sexto lugar, eu vou colocar a Alicent, porque a Alicent ela tem um poder que é praticamente o mais forte de todos, só que ao mesmo tempo ele tem limitações muito graves. Ela precisa falar com a pessoa, tanto é que nos quadrinhos ela chama de rumor, que ela fala assim, eu sei de um rumor em que você tal. E ela consegue hipnotizar a pessoa faz exatamente o que ela quiser. As grandes limitações, na verdade, são a própria personalidade dela, porque ela se sente culpada em fazer isso, pelo fato de ela estar manipulando as pessoas sem necessariamente ter algo em troca para oferecer, sabe? Ela tá meio que usando as pessoas a bel prazer. O poder dela tem aquela coisa de ser um poder muito potente, muito forte, tanto é que nos quadrinhos ela tem o poder de moldar a realidade dela do jeito que ela quiser. Então não tem essa limitação da voz. Quando a Vanya corta a jugular dela, ela fica sem falar e fica inviabilizada de usar os poderes dela. Então por isso ela está em sexto lugar nessa lista. Em quinto lugar eu colocaria o Diego, ou o número 2, que no caso ele tem o poder de desviar as coisas. Então ele consegue fazer com que, por exemplo, uma faca que está nessa direção, ela desvie e vai parar em outro lugar. É meio que uma telecinese diferenciada. Só que tem umas limitações aí, por exemplo, no combate corpo a corpo não é tão eficaz. É mais eficaz principalmente em médio e longa distância. E no caso ele consegue também desviar balas e outros objetos. A gente vai descobrindo mais sobre os poderes dele. Provavelmente eles vão explorar mais isso, porque os personagens eles vão inclusive mostrando mais facetas dos seus poderes. Só que nesse caso eu coloco ele em quinto lugar porque apesar do poder dele ser útil, ainda tem essa limitação do mano a mano. No mano a mano é ele que tem que lutar. Ele desenvolve uma boa capacidade de luta, mas ainda assim não é nada que você fala uou! Em quarto lugar eu colocaria o Ben, que seria o fantasma, que tem a possibilidade de invocar tentáculos lá da barriga dele para poder atacar várias pessoas. É um poder um pouco mais tático, menos estratégico, que tem uma capacidade aí de atacar em média distância. Nesse caso, esse poder dele já seria forte por si só para poder, por exemplo, uma luta e ele já conseguir vencer qualquer um dos outros 3 dessa lista. Só que nesse caso, ele ainda tem um outro poder que é o poder da possessão. Então ele pode se apossar de corpos de outras pessoas e dessa forma ele consegue manipular ali para a pessoa fazer exatamente o que ele quer. Só que pelo fato dele ter morrido, ele já não é tão eficaz assim. Só que ele consegue utilizar os poderes dele principalmente por conta do terceiro colocado dessa lista, que seria ninguém mais ninguém menos que o Klaus. O Klaus ele seria o mais forte e ao mesmo tempo o terceiro colocado na lista. E por que eu falo que ele teria essa capacidade? Porque nos quadrinhos, por exemplo, ele tem um poder de telecinese tão forte que ele consegue evitar o apocalipse causado pela Vanya. Ele consegue evitar com os poderes dele. Na série ele tem principalmente o poder de conversar com os mortos. E a gente fala, gente, que poder inútil, hein? Você imagina, você vai lutar com um cara e o que o cara consegue fazer? Conversar com os mortos. Nossa, obrigado por nada. Só que a gente descobre que ele consegue materializar o corpo dos mortos. Ele consegue meio que fazer até uma invocação de um exército de mortos, se ele quiser, uma coisa maluca. Ele invoca lá os soldados para lutarem a favor dele e me lembra um pouco aquela cena de O Senhor dos Anéis, onde os personagens saem de dentro do barco para atacar os orcs. Em segundo lugar nessa lista, a gente tem o 5. O 5 ele tem o poder de viajar no tempo e espaço, então ele consegue viajar de um lugar para o outro, só que tem uma limitação. E ele também consegue viajar no tempo. O problema do 5 é que os poderes dele têm, primeiro, limitações muito graves. Porque, claro, tudo que envolve viagem no tempo, você precisa ter limitação, porque senão o enredo ele pode virar uma bananada, uma bagunça. Para evitar isso, eles fazem justamente que tenha esses probleminhas, vamos dizer assim. Então ele não consegue simplesmente viajar para onde ele quiser no tempo. Ou quando ele viaja no tempo, ele tem sempre problemas ali, ele não consegue controlar exatamente para onde que ele vai. Tanto é que no começo da segunda temporada, ele espalha os irmãos dele pela década de 60 e fica cada um num ano e é isso aí. Não tem muito o que fazer. Só que quando ele está em posse da maleta, ele tem um controle maior e consegue justamente definir para onde ele quer ir. Só que o 5, numa luta diretamente, né, no mano a mano, ele não é tão habilidoso assim. Ele é mais habilidoso porque ele desenvolveu a capacidade de assassinar pessoas
e dessa forma ele se torna mais perigoso, mas não necessariamente significa que ele é tão forte assim. Só que o poder dele não deixa de ser útil, né, gente? Vamos combinar. E no caso, em primeiro lugar, a gente tem a violinista branca, que seria a Vanya. A Vanya tem um poder que é um pouco estranho, porque ela meio que tem um poder de telecinese, só que ao mesmo tempo não é necessariamente telecinese. Ela está desenvolvendo esses poderes principalmente na série, que mostrou inclusive poderes de cura. Só que ela basicamente consegue acumular energia sonora, ela acumula energia sonora e depois explode em formas de onda de energia. Quando ela consegue controlar isso, além desse poder de telecinese, ela consegue destruir objetos, destruir coisas, como ela faz lá com a mansão, ou como ela faz com aquele projétil lá no começo da segunda temporada. E dessa forma ela pode ser considerada a mais forte dos irmãos por ter esse poder. O problema é que é um poder que depende muito ali da estabilidade emocional dela. Quando ela perde controle, os poderes crescem demais e se tornam coisas catastróficas. Que foi, por exemplo, no caso lá do Apocalipse. O que você achou dessa minha lista? Você acha que ficou interessante? Você quer que eu fale mais sobre The Umbrella Academy aqui nesse canal? Se você quiser, comenta aqui embaixo, se inscreve aí e compartilha com seus amigos, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau!